Esta é a receita perfeita para festejar. É um assado de Natal, um assado para as festas, proteico, saboroso. Vocês vão adorar esta receita para partilhar. Fiquem até ao fim que temos muitas dicas boas. Olá a todos, eu sou a Susana. Hoje aqui na Cozinha com Amor temos uma receita, um prato principal. Vamos fazer um assado vegano. É quase tradição aqui no canal, na altura das festas, a trazer um assado vegano. Cada ano um diferente, sabores diferentes, técnicas diferentes. Este não é exceção. Este nosso assado tem uma massa proteica feita à base de grão de bico, um recheio maravilhoso, vocês vão adorar esta receita. Ainda estamos em tempo de festa, ainda estamos em tempo de celebrações, de juntar a família e os amigos. Por que não fazer este assado vegano para partilhar com toda a gente? E eu vou deixar os links aqui em baixo de vários molhos que nós temos aqui no canal, inclusive no vídeo de Natal do ano passado também eu vou deixar aqui para vocês vários molhos que estão lá para vocês poderem acompanhar com este assado vegano. Eu espero muito que vocês gostem, que façam aí na vossa casa e agora aquele pedido especial, partilhem este vídeo com muita gente para nós conseguirmos levar a alimentação saudável também a muita gente. Vamos para a cozinha preparar o nosso assado vegano e eu já vos mostro como é que ele ficou. Começamos já a preparar o nosso assado e a primeira coisa que fazemos é triturar os frutos secos, transformar em farinha. Eu coloquei nozes e amêndoas, mesmo com casca. Agora temos esta farinha e vamos reservar. Depois lá mais à frente vocês vão ver que nós vamos precisar de utilizar esta farinha. Eu coloquei as nozes e as amêndoas, vocês podem colocar ou avelãs ou cajus ou até a castanha do Brasil, é à vossa escolha. Façam um mix com duas para os sabores se misturarem. Vamos fazer a nossa massa para forrar então a nossa forma. Vamos colocar grão de bico cozido e escorrido, linhaça, azeite. Esta é farinha de espelta, mas vocês podem colocar a farinha de arroz, que eu própria já coloquei e resulta. E vamos temperar cúrcuma, orégãos, pimentão fumado, pimenta preta e sal. No final, quando a massa já estiver feita, vocês provam a massa e, se for necessário, retifiquem os sabores. Provem sempre para poderem retificar. Eu coloquei na bimby, trituramos tudo e a massa fica assim com esta textura ótima, pronta para trabalhar. Ainda ficou uma colher de sopa lá por misturar, que agora quando for então para a bancada, essa colher de sopa de farinha vai ajudar aqui na junção da massa, mas a massa não cola, é ótima e vocês vão ver a forma como nós vamos trabalhá-la para forrarmos então a nossa forma. Eu escolhi uma forma de bolo inglês para dar assim aquele aspecto daquele assado contido, não é? Aquele assado que fica retangular, que fica com uma forma perfeita. Se não quiserem colocar na forma de bolo inglês, não tem problema. Colocam numa folha de papel vegetal, fazem um rolo e fica ótimo na mesma. Mas assim com a forma fica mais arrumadinho. Eu coloquei papel vegetal, vocês já sabem. Temos duas tiras diferentes, que era para não ficar com os cantos muito concentrados em papel e depois perdia ali o formato do nosso rolo. Então coloquei uma ao comprido, outra a atravessar. Agora vamos pincelar um pouco o papel vegetal, embora ele seja próprio para este tipo de cozinhados, como vai ficar muito apertado e vai ao forno, vai secar muito, para garantir que depois se descola bem, vamos pincelar com azeite. Então o que nós vamos fazer é retirar um pedacinho de cada vez da nossa massa e assim na minha mão, como vocês veem, com os nossos dedos, nós conseguimos estender a mão pedacinho por pedacinho. Se quiserem optar por estender uma área maior com o rolo na bancada, também podem fazer. Mas como a massa não tem muita liga, ela pode colar, tem que colocar mais farinha e não era essa a ideia de colocar tanta farinha. Assim fazem pequenos fragmentos e depois, à medida que nós vamos pressionando a massa, vocês já vão ver. Esta agora aqui eu vou estender e vocês depois podem optar por fazer assim mais retangular para a lateral, por exemplo. Depois podem fazer toda a lateral primeiro, depois vêm e fazem o fundo. Quando nós pressionamos assim com os dedos, ela imediatamente fica colada uma à outra. É uma massa super, super agradável de trabalhar, é muito boa e esta é uma massa super rica em proteína. O nosso assado de Natal vai ficar super saciante, muito equilibrado também a nível nutricional e é uma receita incrível para vocês fazerem aí na vossa casa. Porque agora, nesta época festiva, para partilhar, temos mais pessoas à mesa. Esta é uma receita maior e já é tradição aqui no canal. Nós temos sempre o nosso assado vegano. Esta é uma receita diferente, com uma técnica diferente. E eu espero que vocês experimentem, que façam aí na vossa casa. E mais uma vez, eu chamo a vossa atenção. Reparem como está esta massa. Está incrível. É só pressionar um pouco com os dedos e ela fica da forma que nós queremos. Agora com a faca, vamos cortar o excesso, só para dar o acabamento final, porque depois com esta massa que vai sobrar,
vamos fazer a tampa para colocar por cima do nosso recheio. Então vamos só aqui aparar aqui estas pontinhas e a nossa base está pronta. Vamos passar então para a nossa tampa. Com a massa que sobrou, vocês estendem no formato retangular. É só com os dedos, não precisam de colocar o rolo. Mais uma vez, não é necessário o rolo. Faço esta secção assim retangular, já a pensar no tamanho final, que depois nós vamos precisar para tapar a nossa forma. E esta parte também já está feita, fica reservada. Vamos passar ao recheio. O recheio é o que vocês quiserem, mas eu escolhi uma mistura linda, maravilhosa, super saborosa, vocês vão adorar. Uma frigideira bem quente, colocamos cebola picadinha e cogumelos marrons também picadinhos. Mexemos, envolvemos e agora estamos a colocar aqui cenoura ralada e couve coração também laminada fininha. Aqui o segredo é alguma paciência. Vamos mexer, envolver, vamos temperar muito bem e depois a tampa e fogão 10 minutos. O tempero que nós colocamos foi sal, pimenta, alho em pó e pimentão fumado. E mais uma vez eu chamo a vossa atenção. Provem sempre a vossa comida. No final, podem retificar os sabores, podem ajustar e é perfeito quando vocês têm o cuidado de provar e retificar. Os nossos legumes estiveram lá no fogão a cozinhar uns 9 minutos, mais ou menos. Vocês depois testam. Se a couve estiver cozida, que é de facto o mais rijo, está ótimo. Juntamos a nossa linhaça triturada e aqui é a farinha dos frutos secos, que nós trituramos logo lá o primeiro passo, no início do vídeo. Ainda se recordam? Nós deixámos reservado para agora adicionar. Eu estou a adicionar aqui por duas fases. A mistura está muito quente e a umidade que os legumes têm vai ser ótima para esta farinha absorver essa umidade. Vai ajudar a dar liga e vai ficar perfeito depois dentro da nossa forma do bolo inglês. Mais uma vez, retificar os temperos. Coloquei mais um pouco de pimentão fumado, vocês reparam que está ali ainda, que nós ainda não envolvemos. E aqui estou a colocar a noz moscada, mais um pouco de pimenta e também um pouco de sumo de limão, porque vocês já sabem que o sumo de limão meio ácido ajuda na absorção do ferro, então um pouco de sumo de limão, mexem, envolvam e mais uma vez retifiquem o sabor, provem e tenham em conta que se for necessário adicionar mais algum tempero, façam, porque depois no final já não há nada a fazer. A nossa mistura está pronta, podemos deixar arrefecer um pouco antes de juntar lá na nossa base da nossa massa, mas na verdade eu confesso que aqui eu estava com um bocadinho de pressa para colocar o assado no forno, para conseguir fotografar para vocês e fui enchendo a forma. Vocês ainda veem ali a mistura a fumegar, mas não tem problema. Vamos colocando a mistura e vamos pressionando, que é para o nosso rolo ficar compacto, porque senão depois ficam ali uns cantinhos que não houve o recheio e quem ficar com aquela parte não é o mais sortudo. Vamos preencher toda a nossa forma com todo o nosso recheio. E aqui nesta fase, se quiserem colocar umas nozes inteiras ou umas sementes de girassol ou uns cogumelos salteados assim também inteiros, fazer camadas com o recheio, é nesta fase que vocês colocam entre várias camadas. Uma camada de recheio, uma camada ou de cogumelos ou de nozes, mas eu optei por fazer a mistura toda seguida, toda igual. E agora sim, vamos rematar aqui o nosso assado, vamos colocar aquela massa que nós estendemos e deixamos lá reservada e vamos dar aqui um acabamento. O acabamento é simples, vocês apertam a massa entre os dois dedos e a parte de cima fica fundida com a parte de baixo e fica perfeito aqui com este acabamento. Depois com a faca picam a tampa para o vapor se libertar e a nossa tampa não rebentar à toa. Então ficam aqui estes espacinhos furados com a faca. Podem pincelar com um pouco de azeite. Se quiserem colocar um pouco de cúrcuma no azeite para dar uma corzinha mais amarela, também o podem fazer. Aliás, há outras receitas aqui no canal que é esse o acabamento. Eu coloquei só azeite, pincelamos com azeite e agora o nosso assado vai ao forno e pode demorar até 40 minutos com o forno a 200 graus. Mas mais uma vez, cada forno é um forno, cada caso é um caso, vocês vigiem, vejam como é que corre. Quando o vosso assado tiver assim esta cor douradinha como este, ele está pronto para sair do forno. O meu já saiu há 1 hora ou mais, senão eu também não conseguia estar aqui a pegar nele e a forma estaria muito quente. É importante, de facto, deixarem o assado arrefecer um bocadinho ainda dentro da forma para a massa ficar mais resistente, mais robusta e não haver a tentação dela se desmanchar aqui a meio do processo de desenformar. O nosso rolo está pronto, já arrefeceu um pouco, não muito, e vamos cortar. Eu vou mostrar-vos o interior para vocês perceberem
como é que ficou esta mistura. Está ótima, está um cheiro maravilhoso, ficou super, super saboroso. E eu vou deixar aqui em baixo na descrição do vídeo vários links de vários molhos que vocês podem acompanhar com este assado de Natal. Bom apetite para todos e boas festas! O nosso assado está pronto e este já arrefeceu, já consegui fatiar, conseguimos formar uma fatia perfeita. Temos é que ter alguma paciência e deixar que ele arrefeça. Há todo um processo entre fazer, deixar arrefecer, fatiar, mas era importantíssimo eu conseguir mostrar-vos o interior aqui do nosso assado vegano. Eu espero que vocês gostem desta receita, que vocês façam aí na vossa casa, porque ele é super saboroso, super proteico, muito saciante e mais uma vez eu digo, a quantidade enorme da nossa forma dá para partilhar com muita gente. Aproveitem agora que têm a família e os amigos reunidos à volta da mesa. Eu espero muito que vocês gostem desta receita, que façam esta receita aí na vossa casa e quando fizerem esta ou outra receita aqui do canal, marquem lá no Instagram e assim podemos trocar algumas ideias, combinado? Eu espero muito que vocês gostem, boas festas, fiquem bem e até à próxima!